do canal Neojus. O assunto de hoje é referente a uma matéria de fiança. Eu sei que nós já tratamos sobre esse aspecto num vídeo anterior, mas a gente queria tratar nesse vídeo especificamente sobre uma particularidade a respeito da possibilidade de reconhecimento ou não da empenhorabilidade ou da questão do bem de família em si. Bom, o que a gente está falando? Por exemplo, o fiador concedeu a título de garantia um seu imóvel, portanto ele abriu mão, daquela benesse legal, da declaração de empenhorabilidade sobre o seu bem como bem de família, no aspecto, a gente tem que observar dos requisitos que são regidos pela Lei 8.009. O imóvel de menor valor, o imóvel que serve de moradia, enfim, o único imóvel. Agora, quando ele lança a mão dessa proteção legal, e mesmo tendo condições, de ter se valido ou de outro imóvel, ou obviamente, não ter oferecido esse bem como garantia, ele fica, esse imóvel, ele fica atrelado ao pagamento eventualmente daquela dívida gerada pelo contrato de locação. Bom, só que no caso do falecimento do fiador e os seus herdeiros estando residindo naquele bem, pode ser declarado como bem de família? Não. Por quê? Porque a dívida, primeiro, a dívida e a renúncia à benesse legal foi anterior a herança, primeiro aspecto. E segundo, que a vontade do fiador era que o imóvel respondesse sobre aquela dívida. Então, entra naquele aspecto da própria dívida do espólio. Então, mesmo se tratando de bem divisível, enfim, ele entra como pagamento do débito que o de cujus deixou em vida. Então, é importante deixar muito claro por dois aspectos. O primeiro, que a gente tem um imóvel atrelado ao pagamento de uma dívida. Não tem mais condições de arguir a questão do bem de família, não há mais questão de arguir a empenhorabilidade, todas aquelas questões que nós tratamos no início do vídeo. E segundo, que é um imóvel, um bem, um patrimônio deixado pelo de cujus, portanto, as dívidas podem avançar sobre esse patrimônio para a satisfação daquele débito e, portanto, os herdeiros não podem se beneficiar dessa questão porque a dívida é anterior e aquele bem não era do herdeiro, era do de cujus. Então, a gente está falando sobre uma questão de que não tem como arguir isso antes do pagamento das dívidas. Logicamente que quitou as dívidas, e essa dívida não é mais do espólio, e sim, já havendo a transmissão, já havendo pagamento de todas as dívidas do inventário, e havendo, evidentemente, a transmissão da propriedade para os herdeiros, enfim, aí a gente não está mais falando de espólio, a gente está falando de uma dívida já de quem se beneficiou da herança. E aí é uma outra história, mas eu estou falando de uma questão anterior. Portanto, ao nosso ver, o ingresso dos embargos de terceiros sobre essa específica situação é temerária, muito dificilmente isso vai trazer um benefício para o embargante no sentido de que seja declarada a empenhorabilidade daquele bem por conta de bem de família na transmissão daquele bem, sendo atrelado já uma dívida anterior a um contrato de locação, do qual o imóvel foi oferecido como garantia. Nos créditos, nós vamos deixar a citação desse julgado para que seja melhor ilustrada essa questão. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e não deixe de se atualizar no canal Neojus.